Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta de mulheres pelo mundo. E esse aqui é o podcast Expatriada na Terapia, o seu podcast semanal que a gente comenta sobre as dores da mulher que mora fora do Brasil. E eu, como sua psicóloga, te ajudo a olhar para um lado que você não tem olhado, a se aprofundar em algumas questões e sair um pouco desse modo sobrevivência que muitas vezes a gente, migrante, mulher, fica tão exausta e entra. No episódio de hoje, a gente vai falar, você já entendeu um pouquinho, né? Pelo título, que os sonhos, será que os sonhos eles estão super valorizados? E aí, eu começo o episódio de hoje te fazendo uma pergunta. Se eu te perguntar hoje qual é o seu sonho, você teria uma resposta na ponta da língua? E eu vou te dar uns segundos para pensar. Se você não tem a resposta na ponta da língua, será que você pensa, eu nem sei mais qual é o meu sonho, Joyce? O meu último grande sonho foi mudar de país. Pronto, realizei. Joyce, eu tô tão cansada desse negócio de sobreviver à imigração que eu não tô nem pensando em sonho, eu tô pensando em trabalhar, pagar conta, chego em casa, eu tô tão cansada que eu tenho que escolher entre tomar banho, comer para depois ir dormir. Ou você pensa, eu tenho filho para criar, casa para cuidar, relacionamento para tentar gerenciar, sonho tá sendo conquistar cada dia, passar por ele. Ou talvez você pensa, será que eu preciso mesmo nessa altura do campeonato sonhar ainda? Já realizei tanta coisa, nem sei se o que realizei, assim, metade fez tanta diferença assim. Será que nessa altura ainda estou precisando sonhar? Será que é tão importante assim? Ou realmente tá super valorizado esse negócio de ter objetivo, de ser produtivo, de realizar coisa, de ter desejo por coisas? Pois é, mulher. Acho que esse assunto a gente precisa conversar porque eu mesma já aconteceu comigo de ter momentos da minha vida aonde eu não tinha um sonho muito claro. E vou te dizer, acontece mesmo, principalmente depois de grandes realizações, mudou de país, casou, teve filho, trocou de carreira ou terminou uma faculdade, um MBA, que você fica ali naquele curtir o que um dia foi seu sonho, junto com um pouco de alívio, né? Porque mesmo as coisas boas, olha lá, casar é maravilhoso, mas vai perguntar para uma noiva a preparação de um casamento. Cansa, exaustante, muito detalhe de olhar. Ok, não foi para você? Pensa, ter filho. É um sonho, é maravilhoso, mas existe um esforço colocado ali que depois que você vai passa pela gravidez, passa pelos primeiros meses mais difíceis, e aí, lógico, né, fica um parêntese aí, que maternar, ter filhos é sempre um desafio diferente, que o desafio só muda, mas chega um momento que você fala, nossa, conquistei o meu sonho. Aí vem um alívio. Igual ir pra Disney também, porque olha só, quando você fala, ir pra Disney, maravilhoso. Me conta aí nos comentários, que quem já foi pra Disney compartilha de um pensamento muito comum. Que é o quê? Quer muito ir pra Disney, chega lá, Disney maravilhoso, mas aí uma coisa que fala em seguida é, mas cansei. Nossa, que andar em parque cansa, aí vai pra lá e pra cá, no outro dia tem parque de novo, aí no outro dia tem compras, aí no outro dia você tem que dirigir até o outro lugar, aí não sei o que, realizei o sonho, voltei, aí vem aquele alívio, né? Então, sem criticar esse momento, que na verdade ele é essencial e até importante pra gente, ó, dar um alívio, né? Ah, realizamos aquilo ali, curtimos aquilo ali, check na lista, não é já next, mas cuidado. É esse período entre as realizações, entre sentir o prazer de você ter conquistado um sonho ou vivido um sonho, que precisa ter um alerta. Esse gap entre grandes sonhos, ele não pode durar muito, porque senão tem um prejuízo gigante que pode acontecer, principalmente na sua vida de mulher expatriada, porque aqui
Eu falo muito focado para você, pra gente que mora fora. E é isso que eu quero começar já dizendo. Quais são os maiores erros, os maiores prejuízos seus, mulher expatriada, se você acaba ficando muito tempo sem a clareza de um desejo? E aí vou dizer até, segura aí, que tem um fato que é quase pandêmico que acontece pra gente que mora fora. E aí o primeiro ponto, quando você não tem um sonho, um objetivo, morando fora é muito fácil você cair no modo sobrevivência, onde você tá ali no piloto automático, fazendo o que tem que ser feito. Afinal, você já fez ali a mudança que foi tão difícil, conquistar uma casa, um melhor para morar, e aí organizar ali, às vezes já casou, tem filho, ou ter uma rede de amigos ali básica, mas tá pagando as suas contas, e aí você continua na guerra da sobrevivência. Pera lá, eu tenho essa casa, eu tenho um quarto, eu quero uma casa. E aí você fica sobrevivendo e só trabalha, é trabalho, paga conta em euro, manda dinheiro pro Brasil, se organiza para fazer uma viagem na Europa para realizar um sonho, dividindo ali os seus dias de férias entre realizar as viagens para relaxar, quase que desfalecer, né? Lá na Grécia, dormindo na praia e conseguindo aí dividir essas férias que você tem para ir para o Brasil. E aí fica nessa, no modo sobrevivência de pagou uma conta, paga outra, junta dinheiro, paga parcela de passagem para o Brasil e fica nessa. Mulher, quando você entra nesse modo sobrevivência, não tem espaço para sonhar. Uma pessoa, olha, já vem até um antídoto para quem não consegue sonhar. Sai do modo sobrevivência. Ficar só sobrevivendo, pagando conta, casa, trabalho, casa, fazendo o que tem que ser feito, entre aspas, faz você ficar no modo sobrevivência na Europa e ficar só no automático. Sim, você realizou grandes coisas. Joyce, corre o risco de eu perder tudo, e se eu perco tudo, não posso parar, não. A gente não tá falando sobre parar, tá falando sobre, será mesmo que você tem que ficar só sobrevivendo? Será mesmo que se você dá um descanso, se você parar para sonhar, pensar em algo além de casa, trabalho, para pagar conta, ajudar os pais no Brasil, você vai realmente perder tudo que você conquistou? Porque esse é o pensamento que o modo sobrevivência faz você ter, faz você acreditar que qualquer coisa vai fazer você perder tudo. E aí entra o segundo ponto que eu queria muito dizer, que é quase que pandêmico. É pior que uma pandemia do Covid. É pior da depressão que tanta gente tem e que depois veio uma onda gigante de pessoas ansiosas. E já fiz um episódio sobre isso e acho que ele já venceu, eu preciso falar mais sobre. Mas mais do que essas pandemias, é o que eu vou falar agora. É de você não sentir mais prazer. E prazer não é sexo, não é só sexo. O prazer é o prazer da vida, é o tesão de viver. É sentir o desejo, é sentir o delicioso, é degustar. Pensa uma comida que você gosta de comer. Quando você come aquela comida que você mais gosta, você saboreia, você enche a boca, você sente prazer, você sente tesão, você se delicia. Com a comida você consegue entender isso. Mas e com a vida? Como é que tá hoje, mulher, tua rotina? Porque se você tá sem saber responder o que são seus sonhos e objetivos aqui, ó, na ponta da língua, se você tá no modo sobrevivência, no automático morando fora, acontece muito provavelmente você também não tá sentindo prazer. Pessoas que não sentem prazer, tesão na vida, não vai ter um sonho na ponta da língua. Porque quando você tem um sonho, um objetivo, uma vontade, algo que te delicia, é muito claro para você dizer, nossa, isso aqui eu me delicio, isso aqui eu sinto. E aí eu digo, pior do que sentir tristeza é não sentir nada. E o quanto que tá acontecendo uma pandemia de sentir nada, de ficar na inércia, na angústia, na apatia, no vazio, na exaustão emocional. Mulher, você precisa sentir alguma coisa. E aí eu quero fazer um parênteses meio polêmico aqui, tá? Que é sobre os remédios.
os remédios aí que para as nossas emoções. Eu entendo que muitas vezes você passa por situações na sua vida onde você tá com insônia, não consegue dormir, você tá tendo crise do pânico ou você tá encarando uma depressão. E aí o remédio ele vem para te ajudar a baixar um pouco isso, tudo que você tá sentindo, para você, conseguir navegar pela sua vida. Porque sua mente está quase como uma floresta amazônica fechada. Você sabia que na floresta amazônica a gente não consegue andar? Porque o chão, ele tem ali raiz de planta, é molhado, é úmido, tem um monte de planta, você tem que abrir ali para entrar na floresta amazônica. E aí quando você pensa na sua mente, tendo depressão profunda, ansiedade, crise do pânico, insônia, realmente, você tá sentindo demais, o alerta tá ali, ó, pá! E aí o remédio vem para te ajudar a dar um impulso, uma clareada, desafogar você um pouco da lama, para você conseguir fazer um movimento. E isso aí tá certíssimo, tá? A parte que eu digo que tá polêmica, mas que eu quero fazer um adendo aqui, mulher, é quando você quer ficar sem sentir nada, porque sentir é tão dolorido, tá tão difícil sentir a realidade, a tristeza, o trauma, entrar em contato com as dores que você tá passando, ou pior até, com tudo que você passou, entrar em contato com a realidade, e aí você prefere ficar amortecida. E aí é o perigo dos extremos, mulher. Ok, eu vou ficar na depressão, tendo crise do pânico, tendo insônia, ou eu vou pro outro extremo, eu quero amortecer tudo para sempre. E aí é quando acontece que esses tratamentos psicológicos, o extremo não quero sentir nada nunca mais e fica tomando remédio pra sempre para não sentir nada. Ou até nem faz mais acompanhamento com psiquiatra, nem faz mais acompanhamento com psicólogo e só fica tomando remédio. Não, eu tô ótima. Eu tô ótima! E mulher, se você toma medicação para ansiedade, depressão e não faz terapia e nem vai no seu psiquiatra, muito provavelmente isso está acontecendo com você. Sinto muito de esfregar isso na tua cara, mas acho que a gente já tem intimidade. Porque aí você não sente nada e não quer tratar, não quer cuidar, quer só desligar o botão da apatia, do não olhar para aquele vazio que dói tanto, não olhar para aquilo ali que tá doendo tanto, sabe? E aqui eu não quero ser polêmica. Sim, o remédio é necessário, mas não dá para você ficar nos dois extremos. E aí você não olhar o tratamento, sabe? Porque em algum momento, mulher, você precisa sentir, porque você não é essa apatia. Você precisa sentir tesão pela vida. E para sentir tesão pela vida é no departamento do sentir, que tá junto sim com a tristeza, com o medo, com a ansiedade. Vai sentir a tristeza, vai sentir o medo, mas você também vai ter que sentir o tesão, o desejo, o deliciar pela tua vida, sabe? E cuidado, isso foi um adendo. Não é chutar o balde que eu tô falando aqui, não. Não vai me interpretar errado. Entendeu o que eu quero dizer? A gente precisa sentir para ter sonhos, objetivos, se deliciar pela vida, se apaixonar por você, você precisa voltar nesse departamento do sentir prazer, do sentir alguma coisa, certo? Pior do que sentir tristeza é não sentir nada para sempre. Nem tesão, nem alegria, nem desejo, nem sonhos, nem realização. Você fica no modo sobrevivência, no automático, um zumbi andando pela superfície do universo. Não dá. Você não veio para isso. Você é muito mais maravilhosa que isso. Ok? E aí, vou pegar mais leve. Outro ponto que faz todo sentido aqui, eu tô costurando com você esse pensamento. Que você fica sem um rumo. Porque vamos lá, se você tá no automático, no modo sobrevivência, não tá sentindo nada, você não tem um sonho, você não sente tesão pela vida, não tem como sonhar, se você começar a se questionar, muito provavelmente você não tem noção ou já se perdeu dos seus praquês, dos seus porquês. O que é os porquês? Quem me segue aqui há mais tempo, quem já escutou alguns episódios, vai saber dizer. O porquê é o porquê que você tá aqui, por que você tá fazendo isso?
Por que que você passa por essa dor aqui? Por que que você faz esse esforço? Só que eu acho que ainda o porquê é meio fraco na língua portuguesa. Eu acho que o pra quê no nosso português diz muito mais. Então, vamos trocar. Pra que você tá aqui? Pra que você faz esse esforço todo dia? Pra que você levanta e vai trabalhar e vai fazer o rico ficar mais rico, o dono da empresa lá ter dinheiro? Pra que você se sujeita a estar morando do outro lado do mundo, a perder os aniversários, batizado, casamento dos seus amigos, da sua família lá no Brasil? Pra que você se coloca no lugar que você está longe da sua família, de quem você ama, das suas raízes, de onde você nasceu? Para quê? Qual que é o seu para quê? Para que você estuda tanto? Para que você aprende outras línguas? Para que você tenta ali criar do zero a sua rede de apoio num outro país? Para que você tenta aprender uma outra cultura? Para que você se esforça tanto e passa por todos esses desafios? Qual que é o benefício que você está buscando? Percebe? E esse benefício ele muda, esse para que ele muda. O para que seu de quando você chegou aqui no exterior e depois o para que 10, 20 anos depois, o para é diferente. O pra que solteiro é um, o pra que estudado é outro, o pra que namorando, o pra que esposa, quando você é esposa, o pra que quando você é mãe, ele muda. E aí se você fica na inércia, se você fica desligada, se você não se questiona no decorrer de tempos em tempos, qual que é o meu pra quê? Você fica vendo ali no desatualizado, na versão do aplicativo desatualizada. Como é que você vai viver no pra quê de quando você tinha uma vida completamente diferente? No pra quê de quando você nem morava fora, nem falava a língua, nem tinha esse trabalho que você tem, nem conhecia os lugares que você conhece. O seu pra quê precisa ser atualizado. O que te dava tesão talvez não te dê mais. O que era sua razão talvez não é mais. Sonhos e objetivos atualizados são de extrema importância. Porque senão eu tô correndo atrás de uma coisa ou fazendo um esforço, olha lá, de estar longe da família, um esforço de estar falando alemão, um esforço de estar morando longe da minha rede de apoio, um esforço de estar fazendo sempre ali, regando a minha rede de apoio no exterior. Um pra quê fraco, um pra quê? E aí, acontece um negócio que é muito comum na vida da mulher expatriada. Chega um ponto que toda essa cascata que eu não vou repetir, né? Chega um ponto que é o quê? De questionar, mas será que isso aqui tá me fazendo feliz? Ah, mas será que isso aqui faz sentido? Ai, mas será que é esse país mesmo? Será que não é momento de mudar? Será que eu tenho mesmo que estar morando aqui nesse país, trabalhando isso com o meu trabalho? Ah, vou voltar pro Brasil. E aqui eu não tô criticando nada de quem quer voltar pro Brasil. Eu só tô dizendo que quando você tem um pra quê desatualizado, um pra quê fraco, as coisas podem começar a não fazer mais sentido. Pra que eu vou fazer um esforço de tudo isso que a gente sabe muito bem que envolve a dor e a delícia de morar fora, sendo que esse pra quê é né? Sendo que o que você tá apática pra vida, sendo que isso daqui não te dá mais tesão, sendo que levantar para ir trabalhar nesse trabalho, fazer isso aqui, ó, qual que é o objetivo disso aqui? Tá, tô juntando dinheiro. Pra quê? Eu tive já vários clientes, isso é uma coisa que acontece muito com você, mulher que mora fora, é o quê? Começa a juntar dinheiro. Começa a correr atrás do rabo. Começa ali, ó, faz do jeitinho que o capitalismo gosta. Trabalhar, juntar dinheiro, né? E é importante, você precisa de segurança, claro. Mas aí chega um ponto, você fala, que mais de uma cliente, vários clientes já chegaram pra mim. Tá, tô juntando dinheiro, tô trabalhando, mas meu Deus. Aí começa a ter crise do pânico no trabalho. Começa a ter realmente crises e crises no domingo só de pensar que vai ter que trabalhar porque não tá suportando aquilo ali. E você fala, pra que você tá fazendo? Não é pelo dinheiro, mas pra que você quer dinheiro? Ah, pagar meu aluguel. Tá, mas você já paga seu aluguel. E aí a pessoa, ao mesmo tempo, tá pagando aluguel, tá indo trabalhar, fazendo esse esforço tremendo, daí já tá odiando a cidade. Aí considera o quê? O extremo. Quer saber? Vou voltar pro Brasil. Quer saber? Vou largar tudo isso daqui e vou ver da minha arte. E não tem problema nenhum ver a arte. Mas aí eu fico te questionando assim, você se perguntou do pra quê? Ou você esperou chegar no limite de se forçar a ficar trabalhando num negócio que você não gosta? Ou ficar só nessa vida de levanta, trabalha, volta, paga a conta.
E cadê o seu sonho? Cadê os seus sonhos? Eles são essenciais para você continuar com tesão pela vida, com razão de estar aqui, com um motivo para fazer um esforço. É quase que para que eu vou subir uma montanha? Você não tem objetivo nenhum. Para quê? Sabe? Agora você pensa, não, é pela saúde, é pela vista, é pelos amigos que eu tô indo junto, é pelo rolê, é pelas fotos. E se pra você vale esse esforço, sucesso. Então agora que você já entendeu a importância do sonhar para todo o impacto emocional seu, né, da sua saúde mental, eu vou te ajudar aqui como voltar a sonhar. Sonhar, ter um objetivo, ter tesão pela vida, várias formas que você pode nomear isso. Ter um pra quê, não é mesmo? Então, primeiro, não pense que ter sonho, objetivo, ter um pra quê precisa ser algo mega. Precisa ser acabar com a fome no mundo, ir pra lua, ser um astronauta, não é? Mudar de país, mudar de carreira, falar 5 línguas. Calma. Se no seu pra quê for alinhado com o que você quer falar 5 línguas, porque tem a ver com a profissão do seu sonho, que você tem vontade, né? Aí beleza. Ou se olhando mais profundo no seu ciclo for a ideia mesmo mudar de país, beleza. Inclusive tem um episódio aqui que fala de fins de ciclo. Será que o ciclo na Europa, morando fora, acabou? Lá eu te ajudo a olhar um pouco mais profundo para isso. Mas o que eu quero dizer aqui é que esses objetivos, sonhos, eles têm mais a ver com desejo. Eles têm mais a ver com um impacto na tua vida. Porque senão você fica presa só em coisas gigantescas que vão demorar para chegar, entende? Então, o sonho, ele é um desejo. O objetivo, ele é um rumo. É quase que você olhar o seu GPS da vida, sabe? Você pode parar de olhar um pouquinho o GPS no carro ali quando você está indo para um lugar, mas não pode ficar sem olhar muito tempo, porque senão você vai errar o caminho. Então precisa lembrar do para que você está fazendo isso aqui, qual é a direção que você está indo. Sonhar te conecta com o agora. Então, por isso também que você não pode sonhar só com uma coisa que é lá na frente, ou uma coisa que envolve apenas outras pessoas, ou porque senão você se perde do aqui e do agora. E aí entra ou continua no modo automático, no modo sobrevivência. Então, escolha algo para ser o seu para quê de estar aqui. Então, qual que é o seu para quê hoje, com a idade que você tem, com o status que você tem, com a rotina, né? Olha para tua vida, quase que tira uma foto sua agora, não é de antes, porque talvez o que você gostava antes não faz mais sentido hoje, você não faz questão. E bora adaptar? Bora fazer essa lista de pra quês. Porque aí quando você estiver fazendo o esforço lá, ó, eu vou dar o exemplo da academia de novo. Esse exemplo é muito bom. Eu tô lá na academia, né? Tô lá e tem hora que me dá uma dor. A dor é difícil pra mim fazer agachamento. Por quê? Porque eu tô com dor na lombar. Mas aí eu lembro do meu pra quê. Eu tô aqui pra não ficar com a dor que eu fiquei quando eu quebrei o pé. Eu tô aqui pra curar essa minha dor no ciático e eu ter mais qualidade de vida. Meu pra quê é eu tô sentindo dor, eu tô fazendo um esforço, mas tem uma razão pela qual eu tô fazendo esse esforço. E aí tem um negócio aqui que eu gosto de dividir aí na categoria das palavras, que é o quê? Sofrimento é diferente de dor. Eu sinto uma dor fazendo o exercício da academia, mas não é sofrimento. O sofrimento é quando não tem objetivo. Eu tô sofrendo porque alguém tá me judiando, eu tô sofrendo porque alguém tá fazendo mal pra mim sem um objetivo nenhum. Eu tô sofrendo. Agora eu tô sentindo dor, mas tem um objetivo aqui nessa dor. Aí eu vou fazer você dar uma risada agora que já ficou muito tenso aqui o clima. Eu tô fazendo depilação. Depilação dói, mas não sofre. Por quê? Dói depilar, mas tem um objetivo aqui. Eu quero ficar depilada sem os pelos da perna durante um mês. Então, para isso, eu vou passar por essa dor que tem um objetivo. Que é o quê? Meu objetivo. Tanto que tem outra mulher que pode dizer assim, não, Joyce,
Depilação, pra mim, a cera é sofrimento. Não existe um pra quê nisso. Não passe por esse sofrimento. Viu a diferença? E vê como a gente não pode medir as nossas razões, os nossos pra quês com o mesmo do coleguinha. Porque é diferente. Vê só, cada um interpreta e tem os óculos da vida de uma forma. Um vai achar que é sofrimento em vão, sem pra quê fazer isso aqui. E o outro vai achar, não, é uma dor, é um esforço morar fora, é uma dor, eu tenho uma renúncia, eu fico longe da minha família, eu perco um monte de casamento, um monte de batizado, um monte de aniversário, passo frio, mas é uma dor, um esforço que tem um pra quê? Tem um pra quê muito forte, uma recompensa, algo, um objetivo, um sonho, um tesão que faz sentido pra mim. Enquanto o outro tá lá morando na cidade dele no Brasil, com a família dele e falando de jeito nenhum. Seria um sofrimento sem pra quê, sem um porquê eu tá longe da minha família. Não tem nada no mundo ali que vai justificar eu tomar frio e vento de menos 10 graus. Percebe? Mais um dia a gente aí ensinando a parar de olhar pro coleguinha e se comparar, né? Tá forte isso aqui no nosso time. Que olha de novo, não dá nem isso aí dos sonhos e objetivos dá para comparar. Se não acontece, você tá vivendo o sonho do outro. E aí uma hora você vai virar e vai falar assim, é o quê? Esse sofrimento, esse esforço que eu tô fazendo não tá valendo a pena não. Esquece tudo. Não dá. E olha como é necessário fazer essa autoanálise de tempos em tempos e não ficar no automático. Porque uma coisa que fazia sentido, fazer esforço e tá correndo atrás, depois pode ser que não esteja mais fazendo sentido. E aí o que você faz? Ajusta. Só que só dá para ajustar algo, só dá para ajustar a rota se eu olho para onde eu tô agora e para onde eu quero ir. Se eu não olho, se eu fico igual aqueles. Tem gente que fala. Esse final de semana eu escutei uma amiga falando e a gente ficou brincando disso, né? Depois. Ela falou assim: não, eu nem vou no médico. Porque se eu não vou no médico, eu não sei que eu tô doente, não tem problema nenhum. Eu não descubro problema nenhum. Como se isso fosse poupar dela, de se ela tiver doente ou se tiver alguma coisa que piorasse, né? Se eu não sei, logo não existe. E não funciona assim as coisas, né? E no emocional é a mesma coisa. Você não sentir, você evitar olhar para aquilo, ficar no modo automático, no modo sobrevivência, não permite você ver se faz sentido ainda as coisas e aí você poder escolher se faz ou não faz sentido e aí recalcular a rota, certo? São fases, são etapas, tem que olhar para ver e decidir. E se necessário for, recalcular. E o que não servir, descarta. Olha só que maravilha. Você tem chance de escolha, né? Pensando nesse tema, eu lembrei de uma cliente, uma colega e uma cliente. E aí é o seguinte, olha como que você ficar olhando pro coleguinha, às vezes você se distrai do seu sonho, ou você achava que uma coisa faria sentido, você vai lá, experimenta, depois vê que não é bem assim. Essa minha colega, ela veio para a Europa, aprendeu o inglês, o espanhol, e o sonho dela era trabalhar na Ponybook. Lá no time da Ponybook, né? Quem escuta Não Inviabiliza vai saber a referência. Enfim, numa dessas empresas muito grandes que escrevem o nome colorido e tudo mais. E aí, ela conseguiu, ela foi, fez tudo. Falava 3 línguas, terminou mestrado, passou na entrevista, trabalhando lá na área que era o sonho de qualquer um. E foi que foi, foi que foi. Até que um momento ela tava no modo automático, no modo de sobrevivência. Joyce, ela tava no luxo, ganhando bem, morando bem. Sim, mas você pode estar no modo de sobrevivência mesmo estando com dinheiro na conta, trabalhando num bom emprego, o que é bom emprego, não é mesmo? Mas no que é considerado para as pessoas um bom emprego e tá apenas sobrevivendo. E aí ela percebeu que viver é diferente de sonhar. Que o sonho, ela idealizou que trabalhar naquela empresa, fazer aquilo ali,
ia ser incrível e aí ela estaria com a felicidade comprada, garantida. Só que quando ela começou a viver aquilo, realmente, ela viveu aquele êxtase do fui pra Disney, uhul, né? Conseguiu o que eu tanto queria e curtiu. Mas foi passando os anos, ela olhou, percebeu, né? Fez esse movimento que eu tô falando aqui pra ti e viu que não estava mais fazendo sentido esse esforço das horas de trabalho, de como estava o estilo de vida dela. Ela viu que não era a qualidade de vida ou o que ela queria para a vida dela. E aí, o que ela fez? Se reinventou. Nesse caso, nesse ponto dela, fez sim o sentido do objetivo do novo sonho dela ser uma mudança de carreira, de não trabalhar mais para uma empresa, e sim ela trabalhar para ela, ali nessa situação individual da nossa mulher expatriada aqui da história, né? Da minha colega. Mas não necessariamente vai ser para você, certo? Mas o que eu quero te dizer com essa história? Que olha só, a Joyce, ela errou de querer trabalhar no Ponybook? Ela errou de querer trabalhar na empresa das letrinhas coloridas? Né? Foi perda de tempo? Não! Ela conquistou aquilo que ela queria. Trabalhou um tempo ali, deu certo. Como é que você vai dizer que não deu certo? Deu certo, mas dá certo. Ou sonhar não quer dizer que você vai fazer isso para sempre. Ela foi, fez, falou: eu cresci, eu evoluí, conquistei o que eu queria. Essa caixa tá pequena para mim agora. Ou essa caixa, esse formato dessa caixa do Ponybook não faz mais sentido pro que eu quero, pro que eu quero para minha vida, porque eu vejo hoje como qualidade de vida. E ó, tá aí um ponto bem crucial e importante para você que tá fazendo sua lista de praquês. Faz uma lista, assim, umas 50 coisas que são o seu praquê. O seu praquê forte de estar aqui. Tem muito a ver com o que é qualidade de vida para ti, com o que é estilo de vida para ti. Porque o que é qualidade de vida para mim não necessariamente é para você. Qualidade de vida, se olhar no dicionário, não vai estar escrito qualidade de vida é você conseguir andar de ônibus pagando a taxa pouco ou ter um carro próprio. Não vai estar escrito isso. Qualidade de vida é individual para cada um. No caso dessa amiga expatriada, para ela o que traria alegria, qualidade de vida para ela, o que seria benefício para ela, não era mais trabalhar numa empresa multinacional, super reconhecida, ir para lugares e eventos, né, super hypados, trabalhar com os melhores dos melhores do mundo, não era mais isso. Qualidade de vida para ela agora era ela poder fazer os horários dela, era poder morar num lugar onde ela pode acordar, em vez dela ir trabalhar para o escritório, acordar com calma, trabalhar um pouquinho e ir para academia e correr, voltar, continuar trabalhando, trabalhar até mais tarde, mas saber que no outro dia ela pode começar mais tarde. Entende? A qualidade de vida dela mudou. Antes, o que era qualidade de vida para ela era trabalhar, ganhar super, ter o dinheiro certinho que ela sabia que ia ganhar e aí crescendo na carreira. E isso mudou, vê só? Então, bora fazer isso de exercício? Fazer a sua lista de praquês, seus praquês fortes e colocar aí o que é qualidade de vida para ti. O que é o seu estilo de vida. Seu estilo de vida é Dora Aventureira? É estilo hardcore? Talvez para uma pessoa que é mãe, ser nômade digital, socorro, né? Ela vai falar, valha-me Deus, não posso. Agora, uma pessoa que não quer ter filhos, que não quer casar, ser nômade digital talvez é a melhor coisa. Ou talvez para um outro estilo de mãe, que seja um estilo de mãe rock and roll, sei lá, ser nômade digital é incrível porque ela pode pegar, fazer homeschooling, pegar, mudar de cidade, pegar, buscar a criança na creche, sabe? Para cada um vai ser de um jeito, mulher. Então essa lista de praquês precisa sair hoje. Precisa, ok? Uma outra dica para essa tarefa de casa, além da lista do pra quê e do que é qualidade de vida para você, o seu estilo de vida. Meu estilo é de mulher expatriada. Eu dei o nome, eu penso aqui, eu sei o que é para mim, né? Talvez o seu estilo mulher expatriada vai ser outro. Tá tudo certo. Arruma um codinome, mas aí tu coloca a lista. Outra coisa é sonho e objetivo. Bora começar? Então, Joyce, eu não tenho ideia do que é meu sonho. Então, bora começar aqui do começo?
de que muito provavelmente, se você não tá nem sonhando, não tem esse sonho na ponta da língua, eu quero que você escolha então algo que envolva só você. Um sonho que não envolve o dinheiro do outro, não envolve o tempo do outro e o querer do outro. Um sonho, uma vontade, um desejo, um tesão que seja apenas seu, sabe? É um projeto seu. Um projeto ali, ó, que é diário, prazeroso. O que é que vai ser? Eu não quero nem dar dica, que eu não quero que você fique tendenciosa para algo. Escolhe uma coisa. E aí é um bom lembrar que sonho, ele não precisa ser um negócio gigante, lembra? Não precisa ser acabar com a fome no mundo, ser astronauta, ir pra lua, ser mãe, pode ser mãe também, mas é porque pra mim ser mãe é um negócio muito grande também. Eu tô falando de ser uma coisa que envolve você, seu dinheiro, seu tempo e que muito provavelmente você vai conseguir sentir esse prazer todos os dias, ou pelo menos semanal. O que é esse projeto eu, esse projeto você? Por quê? Porque tem sonho a curto prazo, que é em um mês, em uma semana. Tem sonho que é médio prazo, um ano. Tem sonho que é longo prazo, 5 anos, 10 anos. Como é que você não pode ter só sonho, objetivo, para dar que 10 anos? Que imagina um negócio do esforço. Você tá lá fazendo um esforço. Olha, ralando na brita. Todo dia, acordando 5:30 da manhã para esse sonho que é a longo prazo, que é daqui 5 anos. Socorro, desisto. Tem um dia que eu falo, não tá valendo não. Porque você não tá recebendo nada agora. Agora você tá sobrevivendo para quando vir a aposentadoria, igual a gente falou. Lá igual nossos avós, nossos pais. Quando eu tiver 60 anos, aí eu vou colher esses frutos aqui. Não, não. Tem que ter sonho de curto e médio prazo também. Senão você perde o sabor, o prazer da vida do aqui e do agora. Tem que ter prazer ali, ó, que você acha que é grande, que é uma coisa muito gigante a ser conquistada, e uma coisa que é simples. Uma coisa que aqui, ó, fez, certo? E lembrando que grande e pequeno é o que você considera grande e pequeno. Mas é por conta para você entender emocionalmente que não adianta ser uma corrida maratona que você só vai ter uma recompensa lá no final. É em cada milha corrida, em cada metro ali conquistado, você já tá sentindo um prazer, uma alegria. Então, por isso, tem uma lista de coisas que estão sonhos, alegrias, prazer, que façam você sentir, ok? Mulher, então é isso. Foi um chacoalhão mesmo esse episódio. Eu joguei tudo aí para realmente mover as suas estruturas, para você voltar a sentir alguma coisa, para você poder sim voltar a sonhar e sentir tesão pela vida e desejar alguma coisa e voltar a sonhar. Então manda esse episódio para sua amiga que também vai merecer esse chacoalhão, que vai gostar de voltar a sentir e vocês fazerem essa lista de sonhos juntas, certo? E não esquece de seguir aqui o podcast Expatriada na Terapia e colocar lá 5 estrelas para o nosso podcast alcançar mais mulheres pelo mundo, porque ó, levantou uma pedra, tem uma mulher brasileira, não é? Você pode ir para qualquer canto do mundo. Ou seja, esse podcast precisa encontrar essas mulheres para nossa comunidade ficar cada vez maior. E deixa aqui nos comentários o que você achou, ou só um beijo aqui para mim para eu saber que eu não tô falando sozinha. Beijo, até semana que vem.